A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe com toda a sorte de bênção. Quero encontrar hoje que todos os nossos irmãos de uma ausência, que todo aquele que busca a reunião com Cristo possa estar perseverando na presença de Deus, esperando no Senhor, no único propósito da vossa salvação. Meus amados, hoje, 9 de agosto, estamos quase a terminar este ano que o Deus Pai nos preparou para estarmos nele. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer uma reflexão, uma meditação para os nossos irmãos demausienses por toda a terra, principalmente para os nossos amados pastores, dirigentes de congregação, diretores da IPDA, para aquele que está na frente do trabalho. Eu queria que os irmãos hoje pudessem observar com paciência e buscasse na Bíblia se tem exagero ou se é o Espírito Santo que está buscando uma reconciliação entre o seu povo e entre os céus. Meus amados irmãos, nós bem sabemos que Deus fez o homem livre para que ele possa obedecê-lo na sua essência, do seu coração, da sua mente, da sua alma. Mas o homem e tudo que Deus fez não resistiram e não suportaram o externo, e agravo veio da parte dele, de forma que Deus não pôde mais prosseguir junto com ele. Então Deus deixou uma lei para que todos quanto aquele que é e que foi guiado pela boca do Senhor, agora veja e ouça a lei do Senhor. Meus amados, sem lei, nenhuma instituição sobrevive. Por mais que sejam organizado, por mais que sejam sábios, inteligentes, tenham conselho, sejam ligeiros, valentes, fortes, sem lei não prevalecerá. Porque a lei rege as mentes, os corações e as almas, lhes dando a entender que sobre um grupo, quaisquer que seja, tem um limite para cada ser. E na lei de Deus tem isto: o homem, ele sabe da sua consciência, no seu coração e na sua alma, que ele tem limite até onde ele pode ir, até onde ele pode pousar. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, senhores diretores, prestem bem atenção. O ministério pentecostal Deus do Amor, ele vivia e deve viver regido por leis. Quando a lei deixa de ser aplicada, o pecado, a desobediência não pode ser punida por Deus. Por quê? Se não tem lei, não tem pecado. Como Deus vai manifestar onde não tem lei? Era como se alguém servisse de bobo, de palhaço, no meio do seu povo. Aplicar uma sanção a um rebeliador, a uma rebelião, quando aqueles rebeliadores, aqueles transgressores não conhecem a lei. E Deus, ele fala da sua palavra que ele avisa, ele orienta antes de fazer qualquer coisa. E nós bem sabemos que a Igreja Pentecostal Deus do Amor, ela tem lei e tem estatuto interno.
E quando esses estatutos deixam de ser aplicados, o povo vai adormecendo. Observa-se bem aqui, nesta manhã, o que eu quero colocar diante dos dirigentes, dos pastores, do diretor pentecostal Deus Amor. Nós temos uma circular, e nessa circular, ela tem lei, tem inciso, tem artigo, tem lei que determina os pés dos demauzienses, limite, o que deve fazer e o que não deve fazer. A lei de Deus, ela é diferente da lei dos homens. Só que tem uma coisa, meus amados, a Bíblia diz que tudo que se concorda acerca de alguma coisa, não será concordado. O ministério em si criou entre homens o RI, criou a secular. Então, esse estatuto do ministério, do RI, do secular, é de mão de homem. Porém, se Deus está concordando, essa lei já não é mais de homem, porque ela sobe como dito de homem para o céu e desce como dito de homem divino. De forma que, se aquele diretor ou diretora que projetou, aconselhou e achou condição para colocar essa lei, vinha perecer, vinha pecar contra a lei, ela permanece intacta, porque a lei que eles criaram foi concordada por Deus, e já não são mais lei de homem, será um mandamento de Deus. Cai o homem, pega a mulher, mas a lei ela permanece pura, porque agora não é mais lei de homem, é lei de Deus, porque Deus está concordando, Deus concordou, então agora a lei é dele. O que é que você quer falar com isso, irmão Paulo, nesta manhã? Meus amados, o negócio é sério, é brincadeira. E os irmãos vão entender perfeitamente. Para cada 100 igrejas, para cada 100 dirigentes, no mínimo 90, não tem focado na lei do Senhor. Eu vejo isso com os meus olhos, constantemente. Vamos tratar hoje aqui de um assunto muito específico e muito doloroso para muitos, acerca do dízimo. Nós estamos vendo os irmãos que eles não estão mais pregando aquela lei que o ministério criou para que os membros da igreja devolvam o dízimo, no livro. Sabe por quê? Porque a lei está guardada, a lei está no museu, a lei não está em evidência. Eu tenho ido para as reuniões, domingo passado agora eu fui para a reunião, diga-se de passagem, um campo muito fértil, como é o campo de Guanace, onde tem centenas de obreiros, onde tem consideravelmente um número máximo, um número até alto de dirigentes. A igreja estava escassa, vazia. Quer dizer, é irresponsabilidade? Mas também a lei não está sendo pregada. Eu não vi o nosso irmão Valde pregar a lei que rege o povo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando a lei deixa de ser anunciada, Deus não tem responsabilidade com essa igreja. Deus não pode trabalhar no coração do povo dele se a lei não tem. Como já falaram antes, era como Deus estivesse falando a ermo, ao vento. Porque é preciso que o homem conheça a lei, para que o que é divino trabalhe nele pela lei. Porque se Deus for trabalhar sem a lei, Deus vai repreender essa pessoa e essa pessoa não vai entender porque está sendo repreendido. O pecado está permanente no ministério. O pecado da desobediência, nós vemos claramente. Observa-se bem agora, meus queridos irmãos, que
o dízimo, os irmãos não estão fazendo caso de devolvê-lo no livro. Qual é a visão que eles têm? O ministério tem muito. A Deus Amor tem muito, mas ele não vê a despesa que tem a Fundação Reviver. Ele não vê a despesa que tem as instituições criadas para ajudar o pobre miserável pecador. Ele não vê os obreiros que estão sendo enviados. Ele não vê as famílias de pastores, o gasto que tem que essas pessoas para levar para o país estrangeiro e lá mantê-lo. Então ele não vê isso. Ele só vê a igreja crescendo. Ele só vê isso. Então é o que acontece. Essa resistência. Então ele aplica o dízimo de forma errada. Agora, meus amados irmãos, será que nas reuniões de dirigentes estão passando isso? A diretoria tem que responsabilizar todos os gerentes, todos os dirigentes, quaisquer que seja. De ele tem que ser primor, ensinar o povo a devolver o dízimo pelo livro. Ainda que haja uma resistência de dizer, eu vou devolver fora do livro, porque a Bíblia diz que o dízimo é para entregar das igrejas. É esse entendimento que ele tem. E eu tenho falado que o dízimo é da igreja, o dízimo é de Deus, e Deus manda devolver. É Deus que manda, e não é o pastor. E ele tem esse entendimento de devolver o dízimo fora, que é para ajudar a igreja. Só que ele não entende, irmão, o alto valor que o ministério desembolsa para arcar com a despesa dos irmãos que vão levar a mensagem. Ele não sabe disso. Então a responsabilidade tem que ser direta nos dirigentes. Estou à frente do trabalho. Ele tem que chegar no irmão e responsabilizá-lo, que ele tem que devolver o dízimo pelo livro. Porque se não houver essa pressão dentro da lei, eles não vão se esforçar para isso. Eu vejo isso direto acontecer nas igrejas, meus amados. O negócio não está fácil. Se isso for deixando, daqui a pouco vai chegar uma forma que as pessoas não vão mais acreditar, não vão mais respeitar a autoridade da diretoria. Quando um irmão devolve o dízimo fora do livro, se diz que ele é o quê? Um divisor. Ele está contrário à lei de Deus. Porque a lei que é do ministério não é mais do ministério de Deus. E Deus vai responsabilizar este irmão por estar desobedecendo a sua lei. E se aquele que está na frente do trabalho não ensina o povo de Deus, Deus também vai responsabilizá-lo. E essa igreja, a ser cometida por isto, ela vai esfriar. Vai esfriar. Não vai ter mais membro e não vai ter mais dízimo. Satanás vai arrebatar o dízimo e as ovelhas do Senhor. Então é preciso que na reunião com o dirigente passar à vista a lei que temos no ministério, a lei da circular, que diz que todos os irmãos, todos os membros devem devolver o dízimo no livro. Eu quero deixar aqui uma palavra no livro de Romanos, na carta de Romanos, que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu ao seu povo. Vamos ler aqui, para que os irmãos possam entender o que eu quero falar nesta manhã. Aleluia. Capítulo 7 de Romanos, e o verso 7 em diante. Olha o que diz aqui, meus amados. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Amém, meus amados? Observa que o apóstolo Paulo estava levando essa mensagem de um lugar já para Romano. Paulo não estava em Roma, estava em outra cidade.
mas ele já estava preparando um caminho para aplicar o seu evangelho. A lei, ela é precisa. A lei é necessária para abrir caminho para os que vão chegando. Imaginemos, irmão, se nós evangelizamos agora e não tem lei, esse povo que vai vir é um povo que vai ficar sem lei. E sem lei ele vai pecar, porque ele não entende que isto é pecado, então ele peca. Então ele vai acompanhar quem? Aquele que estão lá dentro. Aquele que estão fazendo. Se o obreiro está devolvendo o dízimo fora do livro, eles vão acompanhar. Quantas vezes dirigente chegou em mim me pressionando para eu devolver o dízimo fora do livro? E nós não tivemos comunhão por causa disso, porque eu falei que isso aí era pecado. Então, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com muitos dirigentes por causa disso, porque ele quer aplicar a lei sua e não a lei da Bíblia. Então é preciso, meus amados senhores dirigentes, tirar do cofre, tirar do armário a circular e aplicá-la nas doutrinas, aplicá-la nas reuniões. A lei, ela está acima de qualquer regimento, a lei está acima de qualquer consciência, desejo e espiritualidade do homem. É preciso que a lei vigore entre os olhos dos homens e os vossos ouvidos, para que ele ouça, que aquele que não obedece, ele será punido. Porque a punição não vem de homem, vem de Deus, porque a lei, segundo a Bíblia, é santa e boa. Então nós precisamos já colocar em evidência, meu querido, a lei, trazer de volta o ensinamento, irmão, da circular. Nós bem sabemos que nós não temos mais, perdemos, irmão, esse vigor de ensinar o povo de Deus dentro da lei, dos estatutos do ministério. Estamos procurando agora esfinge, carteirinha, para numerar. Não, pelo amor de Deus, tem que ter lei. Traz a lei de volta para o ministério. Traz a lei de volta para o coração da igreja, para que ele saiba a sua responsabilidade, o seu peso. Porque senão, meus amados, a igreja, cada dia, ela vai perder o foco do temor naquilo que é verdade. Jesus disse àquela mulher que estava no poço: o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A parte verdade material tem que ser obedecida, meu querido. Irmãos, o ministério precisa colocar em evidência logo, hoje, a lei da singular. Leis precisa, como disse a lei costume, tem que ter vigor, tem que pegar duro com esses dirigentes, irmão, que eles estão manipulando a doutrina do Senhor, a palavra de Deus. Muitos dirigentes, ele sucumbe à igreja com seus falsos ensinamentos. Eles conseguem introduzir dentro da mensagem uma situação que embriaga o entendimento da igreja, para que a igreja durma, irmão, e não suscite reação diante da circunstância. Por isso que eles não estão nem aí preocupados em ensinar a verdade, porque a verdade liberta o homem. Meus amados, mais uma vez, eu vos peço em nome de Jesus Cristo, é tempo de nós acordarmos, despertarmos e sairmos do sono da indolência na qual o tempo tem nos conduzido. Nós estamos embriagados, estamos como cego, andando, apalpando as paredes no sol do meio-dia. Trazer de volta a lei, imprimir no coração do povo. Tá um absurdo o conhecimento do povo de Deus, o respeito pela palavra de Deus, o respeito pelas raízes. Os pastores não querem mais pregar a verdade. Sai da palavra de Deus. Pastor que sai da palavra de Deus, ele tem que ser repreendido. Não é pastor que repreende pastor, porque a Bíblia diz que
o que é mistério está oculto. Mas quando esse mistério é revelado, deixa de ser mistério, passa a ser lei. E lei é para se pregar na altura onde todos possam ver e ouvir o instrutor a comunicar a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus faça prosperar nesse dia de hoje o vosso entendimento. Porque precisa, senhores diretores, nossa irmã Irene, tomamos cuidado, porque o ministério a cada dia está se perdendo pela falta da execução, da exposição da lei que vós criaram aí e levou até o céu, e céu desceu não como lei de homem, mas como lei de Deus. Se concorda com alguma coisa nessa terra diante de Deus, e Deus a recebe, essa lei já não é mais sua. Essa lei já é mais administrada, essa lei passa a ser lei de Deus, de forma que os seus criadores, tombando, perecendo, pecando contra essa lei, ela continua intacta, porque agora ela é lei de Deus. Fala isso para a igreja, porque a igreja vai dizer, mas fulano de tal pecou, fulano de tal pecou, então você vai passar o pregão. A Bíblia diz que Esdras se levantou e anunciou, e pregou, e lembrou a lei de Deus. Então é preciso nós pregarmos a palavra de Deus, a lei do Senhor, para que o povo tenha sua mente despertada. Porque hoje em dia está difícil você pregar as mínimas coisas que incomoda o homem. Está difícil você pregar as mínimas coisas que santifica o homem. A igreja rejeita quaisquer que seja correção espiritual. A correção, quando ela é material, ele abraça, porque não faz nenhum efeito, que engrandece a carne. Mas quando a correção é espiritual, ele torce, ele reage, não quer aceitar. A falta da lei não pode Deus mobilizar-se. É preciso que a lei esteja em exposição, para que a mão do Senhor se faça justiça no meio do povo de Deus. Que Deus abençoe a todos nesta manhã e faça prosperar o vosso entendimento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.